Obrigado da parte da sabedoria, mas é muito aquém. A sabedoria, a gente a busca em a quem as tem. E eu vou buscar a sabedoria da professora Celis, como ela abriu o seminário falando de Jorge Amado, falando de Caribé. Então, eu vou pedir para que a Carla, se pudesse ir colaborando comigo, não sei se nós teríamos outro microfone, para que a gente fosse interagindo na nossa roda de conversa, e falando um pouco da questão do Dendê na Bahia, e ela colocou muito bem, que as pessoas de fora acreditam que a Bahia esteja mesmo no seu dia a dia se alimentando de comidas preparadas de azeite de dendê. E nós, como os bons baianos, né, sabemos que não é isso. Eu já estive aqui na Bahia como turista e hoje, como morador em algumas outras regiões do estado da Bahia, a gente pode constatar bem essa questão de que a Bahia, ela não é só dendê. Então, eu trouxe algumas imagens aqui só para ilustrar, e eu gostaria de ver a participação de todos vocês, porque a Bahia é muito grande. Acredito eu que haja aqui em nossa plateia várias pessoas, ou que, se não são propriamente do interior, têm algum vínculo com o interior da Bahia e sabem das riquezas que há no interior da Bahia. Então, nós precisamos também divulgar essa grandiosidade que nós temos no nosso estado. Então, vamos lá. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa questão do dendê, que não é uma planta nativa brasileira, né? Ela foi trazida, então, o dedenzeiro... Volta só um pouquinho a imagem, fazendo favor, só para a gente ver esse conceito aqui do dendê. Aqui, o dedenzeiro é uma palmeira oleaginosa originária da costa ocidental da África, no Golfo da Guiné. Seu fruto é conhecido como dendê, seu óleo, azeite de dendê ou óleo de palma. Agora, veja bem, é tão interessante essa questão do nosso conhecimento cultural da gastronomia baiana, que nós verificamos o dendê geralmente em forma de azeite para alimentação. Mas quantos de nós aqui conhecemos o óleo de dendê? Não o azeite de dendê, esse que nós encontramos no tacho da Baiana. Óleo de dendê, óleo refinado, como óleo de soja, como óleo de algodão, óleo de girassol. Alguém já conhece esse óleo? Conhece, né? Então, veja bem, nós como os baianos conhecemos ainda muito pouco de alguns produtos que parecem ser referências como o dendê para a gente. E aí a gente se remete ao dendê pensando exclusivamente no azeite de dendê. E com o azeite de dendê a gente consegue preparar aí algumas delícias, né? Temos aí acarajé, abará, molinho de pimenta com azeite de dendê para colocar no abará, xinxim de galinha, muquecas, vatapá, caruru e uma infinidade de pratos. E as pessoas que não residem na Bahia ou não conhecem propriamente a Bahia, acreditam que a gente se alimenta diariamente com azeite de dendê. E é um ledo engano, porque às vezes 2, no máximo 3 vezes por semana, para quem come muito dendê, que acaba fazendo esse uso, né? Mas quem retratou bem isso, e por isso que eu disse que a gente vai buscar a sabedoria onde ela existe, e vou buscá-la aqui nas palavras da professora Celis,
que começou a abrir no seminário falando de Jorge Amado, que levou muito bem a cultura baiana e a cultura gastronômica da Bahia em seus livros para o mundo. Então nós vemos nas obras de Jorge Amado uma diversidade de pratos, de receitas, tratando de pratos com a utilização do dendê. Mas o próprio Jorge Amado, em sua sabedoria, foi muito além do dendê. E aí, a sua filha Paloma Jorge Amado, novamente, professora Celicita Caribé, que é padrinho da Paloma Jorge Amado, e dentro das obras do seu pai, ela, com muita sabedoria, foi reler todas as obras, uma a uma, e buscar do que se alimentavam os personagens de Jorge Amado. E construiu esse livro maravilhoso que é A Comida Baiana, de Jorge Amado. Aqui a imagem não dá para ver direitinho, mas eu tenho como a dedicatória da própria Paloma, que eu considero uma referência muito boa para a nossa discussão de hoje. A Bahia além do dendê. Porque Jorge Amado, falando para o mundo com suas personagens da Bahia além do dendê, ali no livro de Pedro Arcanjo, onde ele fala das buquecas, fala do abará, fala do acarajé, ele vem falar de muitos outros pratos. Ele fala, por exemplo, de beiju de tapioca. Temos dendê no beiju de tapioca? Não, nós temos sim um prato extremamente brasileiro, um prato que antes dos portugueses chegarem aqui, nós já nos alimentávamos com beiju de tapioca por intermédio dos nossos índios. Então Jorge Amado apresenta, lá no livro de Pedro Arcanjo, a utilização dos baianos comendo beiju de tapioca. E hoje nós vemos, inclusive, a parte de marketing gastronômico fazendo as colocações modísticas, né? Criando as tapiocarias. Então, a Bahia se alimenta de beiju de tapioca muitíssimo. A Bahia se alimenta de lambreta muitíssimo. Então, eu peguei algumas sequências desses pratos de Jorge Amado, do livro de Paloma Amado, em que ela apresenta alguns, eu não peguei todos, o livro é enorme, os que já tiveram o prazer dessa leitura, sabe que a gente se delicia a cada página do livro, porque a gente rememora um pouco algumas obras de Jorge Amado, e vamos para dentro dessas delícias baianas, que além da lambreta, nós temos lá as nossas famosas frigideiras, né? Frigideira de bacalhau, frigideira de camarão. Temos necessariamente que utilizar azeite de dendê no beiju de tapioca, na lambreta, na frigideira? Não. Nós podemos ter outros pratos de referência, assim como aqueles pratos que Jorge Amado cita tão bem naqueles bares, naqueles restaurantes ali da rampa do mercado, mas que nós que moramos em Salvador conhecemos muito bem esses pratos em feiras, em bairros populares, e que servem pratos que o baiano tem ali no seu dia a dia, até às vezes muito mais que na utilização do dendê. Entre eles também um prato trazido pelos portugueses e que foi tão bem absorvido aqui por nós como o cozido. E chegamos aqui com a criatividade dos baianos, né? Ainda agregamos pirão, que os nossos índios tinham farinha de mandioca, e os portugueses eles faziam cozido, mas não tinham essa delícia que é o pirão. E não tem coisa mais gostosa que comida com pirão, né? Tudo que vai pirão, a comida parece que fica mais interessante, mais gostosa. Então,
na rampa do mercado, além dos cozidos, nós encontramos o quê? A feijoada baiana, que é uma delícia muito diferente. Eu, particularmente, caipira, né? Acostumado com aquela feijoada de feijão preto, a feijoada carioca, né? Lá no interior de São Paulo também, nós comemos essa feijoada de feijão preto. E, para minha surpresa, quando eu chego aqui em Salvador, vamos para uma feijoada, cheguei lá, falei, acho que não tinha feijão preto, né? Fizeram com umas... Aí depois, caipira, ignorante, não sabia que essa maravilha de feijoada da Bahia é feita com feijão mulatinho, né? Com esse feijão mais clarinho, e que, muito diferente da feijoada carioca, vai muito menos produto de origem suína. Nós temos lá várias carnes bovinas, temos outros cortes que não se utiliza na tradicional feijoada carioca, fazendo com que a feijoada baiana seja única, diferente. Então, nós temos aí vários exemplos, como essas comidas da rampa do mercado, que nos remetem à beleza da gastronomia baiana, sem necessariamente nós termos a utilização do dendê. Então, por que nós não oferecemos também para os nossos turistas, oferecemos para o mundo, essa nossa feijoada maravilhosa? Não se coloca muito suíno, tal, porque baiano não gosta muito de carne de porco. Como não? E essa maravilha chamada sarapatel, né? Um prato delicioso que a gente aí nas feiras, lá no fundo do Mercado Modelo, em vários lugares da cidade, a gente encontra lá na cidade baixa, lugares maravilhosos que servem sarapatéis deliciosos. Também aí outro ícone da gastronomia que nós não precisamos, né? Herdamos um pouquinho aí da cultura portuguesa na construção do nosso cardápio, e temos aí outro prato bacana e aí, maniçoba, essa mistura de feijoada, folha de mandioca, um prato interessantíssimo, que quando nós falamos de azeite de dendê, a gente lembra muito aqui essa questão do recôncavo. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre as regiões, mas a gente não pode esquecer que no recôncavo, é exatamente do recôncavo onde saem as melhores maniçobas. E aí um prato que nós deveríamos divulgar mais, até pelo processo de elaboração, que precisa ser muito cuidadoso, muito bem feito, muito interessante na construção da maniçoba. Então, Jorge Amado vem construindo esses pratos aí, e quem gosta de mercado, quem gosta de feira, quem gosta de pirão, não tem como se render a uma delícia como um bom mocotó. Eu devo confessar a vocês que a primeira vez que eu morei aqui na Bahia, eu não vim por intermédio da gastronomia. À época, eu era gerente de banco. Vim transferido trabalhar na agência do Banespa, como na minha apresentação falaram que eu fui gerente do Banespa, fui bancário durante 18 anos, antes de vir para a gastronomia. Passei pela área jurídica, mas troquei tudo pelas panelas. Mas quando bancário e já apaixonado pelas panelas, fui convidado a degustar um mocotó, naquela época ainda de madrugada, na Feira de Sete Portas. Eu, novamente, volto a insistir na minha pequenez de conhecimento da comida baiana, achei que mocotó fosse como o que nós comíamos em São Paulo, nós degustávamos em São Paulo, que é uma canequinha com uma sopinha lá, um caldinho de mocotó. Quando eu me deparo com essa maravilha, com um monte de carne e tal, pirão, devo confessar, passei mal. De tanto que eu comi, de tão gostoso, uma coisa assim maravilhosa.
Temos dendê? Não. Maravilhas que nós encontramos com pratos elaborados à base de dendê. Ícones da gastronomia baiana. Mas nós temos muito mais além do dendê. E aí a Paloma Amado vem falando aí no seu livro de outros pratos que os personagens de Jorge Amado se alimentavam, como os pratos à base de ave e galinha de parida. E por isso que eu perguntei, provavelmente deve ter alguém aqui do interior, alguém com vínculo no interior, e que é muito comum no interior da Bahia se servir ali para as pessoas que vão visitar a mamãe que acabou de ter o nenenzinho, a galinha de parida e, como nós falamos há pouco, com pirão. Eita, delícia, né? Um pirão feito com aquela galinha caipira, galinha de quintal, né? Eu gostaria assim de viver no interior, talvez até porque eu tenho esse vínculo de nascimento no interior de São Paulo, justamente para poder aproveitar dessas maravilhas. E quanto mais para o interior nós formos, nós vamos ver cada vez menos a utilização do azeite de dendê. Temos a cultura vinda aí dos nossos irmãos portugueses da preparação da galinha ao molho pardo, outro ícone da nossa gastronomia, né? Muito bem preparado por algumas senhoras, principalmente no interior, que tem o capricho de abater a ave e ali com o sangue da própria ave preparar esse molho desse prato maravilhoso que é a galinha ao molho pardo. Ah, mas o dendê a gente usa em peixes, a gente usa em frutos do mar, né? Então, no interior se costuma fazer muito peixe também, inclusive peixes de água doce, não só peixe do mar, como peixe do rio, e se costuma preparar muito escaldado com peixe, sem a utilização do azeite de dendê, sem necessariamente que esse peixe se transforme numa moqueca. E nós temos aqui o nosso glorioso escabeche, né? Um clássico da cozinha baiana. Eu também aprendendo a cada dia, no Sudeste, escabeche é um outro prato, uma outra preparação. E aí quando eu vi peixe ao molho escabeche, mas peixe ao molho escabeche, como que é isso? Então, fui ver, encontrei esse prato maravilhoso que não temos dendê. E um prato que serve muito bem. Então nós vemos aí como Jorge Amado levou para o mundo não só a cultura do dendê na gastronomia. Malaçada, né? Ou malaçado. Uma carne que me chama até hoje a atenção, haja visto a cultura e a tradição de no Nordeste não se comer muito a carne muito bem assada. Esse prato aí, clássico, um prato de carne clássico aqui na Bahia, geralmente feito com corte de filé mignon, ou malaçado, ele vai trazer o que nós gastrônomos gostamos de ver, né? Aquela carne ao ponto para mal passado. Então é interessante quando um francês abre um livro de Jorge Amado e vê um prato como esse, ele vai falar, poxa, é um filé mignon perfeito. Eles fazem cortes específicos de filé no filé mignon, como o Chateaubriand, né, como um tornedor, justamente para ter esse ponto que nós temos na malaçada. Então, um prato maravilhoso de carne, onde? Dentro da cultura gastronômica baiana, que não é só de dendê.
Nós